Fala, meu povo, eu sou Odessei Oliveira e sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo no canal. Você já ouviu falar sobre a revolta da vacina? Sim, revolta da vacina. E eu não estou falando desse povo anti-vacina que a gente conhece por aí. A revolta da vacina foi um movimento que aconteceu há um bom tempo atrás. Para ser mais específico, em 1904. Mas, para a gente chegar até aí, ainda tem uma caminhada. Primeiro, vamos falar de onde surgiu primeiramente a ideia de vacina. Quem foi, que povo que teve a mente brilhante de falar assim, por que a gente não usa o vírus morto para combater a doença? Ou então, para prevenir que outras pessoas também sejam contaminadas com essa doença? Deve ser obrigatória, sim. A ideia de combater o vírus, a doença, que eles nem imaginavam exatamente que era um vírus, com o próprio vírus, a própria fonte daquela doença, veio no século X. E vocês não imaginam da onde surgiu a ideia. Foi dos chineses. Sim, os chineses tiveram a ideia de combater a doença com a própria doença. Como assim? Na verdade, isso aconteceu por conta da varíola. Eles pegavam as cascas das feridas que se criavam, por conta da varíola, e eles assopravam esse pó do vírus morto sobre o rosto das pessoas que ainda não tinham sido contaminados com a doença, com a varíola. Mas foi só em 1798 que o termo vacina foi então usado pela primeira vez. O médico inglês Edward Jenner, ele ouviu relatos de pessoas que tinham tido contato com a varíola bovina. E essas pessoas, por já terem esse contato com a doença mais fraca, vindo dos bovinos, eles não ficavam doentes. E quando ficavam com a varíola, as pessoas se recuperavam muito mais rápido e nem chegavam a sofrer exatamente os sintomas da varíola, que são devastadores. E então, o que esse cientista, o que o Edward Jenner fez? Ele pegou as duas versões desse mesmo vírus e injetou em um garoto de 8 anos de idade. Certamente que sim. Sim. Eu não sei quem é que deu consentimento, quem foi o pai, a mãe, que deu consentimento para o filho viver essa experiência científica. Mas o fato é que deu muito certo. Com a contaminação da varíola enfraquecida, a varíola humana, que é muito mais forte, ela não teve os mesmos efeitos. E daí surgiu a vacina, que é essa ideia de você usar o próprio vírus enfraquecido para solucionar uma doença. Deve ser obrigatória, sim. Mas o que isso tem a ver com a revolta da vacina? Bom, eu achei interessante falar de onde surgiu, pelo menos um pouquinho, para a gente conseguir prosseguir nesse raciocínio. De 1798, quando surgiu a vacina, nós vamos para 1902. Onde foi eleito o presidente Rodrigues Alves. Nessa época, a central, a capital do Brasil, era no Rio de Janeiro. E acontece que as ruas do Rio de Janeiro, além de elas serem na época muito estreitas e afuniladas, elas também sofriam com uma grande quantidade de lixo e resíduos deixados nas calçadas. E devido a esse lixo todo, ratos e mosquitos espalhavam doenças mortais, como a peste bubônica e a febre amarela. E, se não bastasse, ela, que já era velha e conhecida de outros países, a varíola também se espalhava muito rapidamente pela população carioca. Que desgraça! Misericórdia! O então presidente, decidido ali a resolver o problema de uma vez por todas, ele então decidiu alargar as vias da cidade e acabar com aquele problema todo de circulação e de lixo espalhados por todos os lugares. Essa reurbanização do Rio de Janeiro
é claro que ia sobrar para alguém. E quem que pagou o pato, como sempre? Os pobres. Os mais pobres que viviam em cortiços, em lugares ali amontoados, eles tiveram que ser removidos para que as vias fossem alargadas. E com esses casebres e cortiços sendo demolidos, a população não teve outra alternativa a não ser subir os morros. Isso fez com que aumentasse, as favelas, as comunidades. Se não bastasse todo esse transtorno, o que mais aconteceu? Os aluguéis daqueles que ficaram então morando nas ruas e avenidas principais acabaram aumentando. O aluguel aumentou de uma maneira exorbitante, já que o lugar estava ficando melhor para se viver e tudo mais. Então, os donos dos imóveis aumentaram os aluguéis, o que causou um problema gigantesco de revolta na população. Deve ser obrigatória, sim. Era necessário que aqueles focos, dos ratos, dos mosquitos, fossem destruídos de uma vez por todas. E com o objetivo de acabar então com a população de roedores, o governo teve a brilhante ideia de pagar por cada um dos ratos que fossem entregues como uma ação de limpeza da cidade. O que você acha que aconteceu? Sendo o povo brasileiro um dos povos que mais pensa como ganhar dinheiro sem fazer nada. Ou será que não? É claro que pessoas começaram a criar ratos nas suas próprias casas para então ganhar um dinheiro rápido e fácil e do Estado. Só que essa jogada não durou muito tempo, porque rapidamente o governo percebeu ali, descobriu o que estava acontecendo, o que, vamos combinar, não era nada difícil, e cancelou essa ação imediatamente. Acontece que a campanha de saneamento, de limpeza dos bairros e das casas, inclusive, precisava ser realizado a todo o custo. O que acabou acontecendo que foi realizado com grande autoritarismo por conta de policiais e até de exército. Sim, o exército brasileiro também participou dessa ação. De uma maneira totalmente bagunçada e desordenada, não houve um esclarecimento à população de como seria feito essas limpezas e de quanto a vacina, a vacinação era importante para erradicar as doenças que estavam acontecendo ali naquela época. Deve ser obrigatória, sim. Hoje em dia pode parecer muito bizarro, mas naquela época qualquer coisa, por menor que seja, era considerada imoral. E mostrar o braço em público para receber uma vacina desconhecida, receber um líquido no seu corpo que você não sabe para que serve exatamente, era algo inimaginável para aquela sociedade. Isso se aplica naquele tempo, onde as pessoas eram muito mais ignorantes no conhecimento das coisas. Com tudo isso acontecendo, a vacinação passou a ser obrigatória. Mas vamos detalhar melhor isso. Foi então o médico Oswaldo Cruz, ele que tem um nome muito conhecido, que fez, que deu a ideia de uma vacinação obrigatória. Pensa só você como médico. Você sabe como tratar e como curar as pessoas, só que essas pessoas, por falta de informação, de entendimento, de conhecimento, não deixam que você faça o seu trabalho. Então, ele, com esse objetivo de vacinar o maior número de pessoas, tornou obrigatório a vacinação para todo brasileiro acima de 6 meses de idade. Deve ser obrigatória, sim. Obviamente, políticos e militares que eram da oposição do governo foram totalmente contra aquela situação, influenciando inclusive a mídia daquela época. A imprensa reagia com textos ofensivos à imagem de Oswaldo Cruz e charges. Eles faziam charges zombando de toda aquela situação de obrigatoriedade da vacina. Deve ser obrigatória, sim. Esses então agitadores, muitos deles conhecidos da época, influenciavam a população a lutar contra a vacinação obrigatória.
Enquanto isso, os agentes de saúde, acompanhados por força policial, por exército, invadiam as casas e vacinavam as pessoas de maneira obrigatória e sem terem a menor escolha de decidir tomar ou não a então vacina. Que deselegante! O descontentamento da população foi geral e acabou resultando na então revolta da vacina. Nome dado então à confusão, à bagunça generalizada que aconteceu dos dias 10 a 16 de novembro de 1904. Deve ser obrigatória, sim. Para a gente ser mais específico, no dia 5 de novembro daquele ano foi criada a Liga contra a Vacinação Obrigatória. 5 dias depois, estudantes que protestavam contra a vacinação foram oprimidos e espancados por policiais no confronto. No dia 11, a confusão estava tão louca, tão generalizada, que era possível ouvir em alguns momentos trocas de tiros. Deve ser obrigatória, sim. No dia 12, a confusão, que já parecia louca demais, teve ainda mais apoiadores da população para aumentar aquela massa de protesto. No dia 13, o caos, o verdadeiro caos, estava instalado na cidade do Rio de Janeiro. Houve de tudo ontem: tiros, gritos, vaias, interrupção de bondes, bondes queimados, lampiões quebrados à pedrada, árvores derrubadas e edifícios públicos e particulares deteriorados. Isso estava escrito na edição de 14 de novembro de 1904 da Gazeta de Notícias. Toda essa confusão então aconteceu na Avenida Central, que hoje é conhecida como Avenida Rio Branco. Muitas pessoas saíram machucadas e feridas gravemente desse confronto alucinante que aconteceu exatamente naquele dia 13 de novembro de 1904. Deve ser obrigatória, sim. Por conclusão, tudo aconteceu que o governo conseguiu dominar aquela situação, apaziguar os manifestantes, e a decisão tomada foi então tornar a vacinação facultativa, ou seja, as pessoas poderiam então escolher se iriam ou não ser vacinados. Ah, agora eu entendi! É incrível como isso aconteceu há mais de 100 anos atrás. Só que, como eu já disse, isso era aceitável naquela época. As pessoas tinham pouquíssima informação. Muitas pessoas eram analfabetas, não sabiam exatamente o que estava acontecendo e se sentiam oprimidas por um Estado que queria obrigá-las a tomar uma vacina, a injetar um líquido nelas que elas não conheciam a origem e nem exatamente se iria funcionar. Acontece que hoje, século XXI, com toda a informação disponível, é incrível como ainda existem pessoas anti-vacina que acreditam que as vacinas são criadas para matar ou então para diminuir a expectativa de vida. É incrível como ainda existem pessoas desinformadas com toda a informação que existe no nosso mundo. Então é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não sei se você sabia ou não sabia disso que aconteceu há tanto tempo atrás, mas que ainda hoje influencia a nossa sociedade. Se você gostou, deixa o seu like, se inscreve no canal e compartilha esse vídeo com um dos seus amigos, tá bom? A gente se vê no próximo vídeo. Tamo junto e valeu! Deve ser obrigatória, sim.